Olá, oitavo ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre raiz enésima. Esse conteúdo está na página 108. Bom, aqui nós temos então uma raiz enésima. Ela é feita aqui só por letras, olha, eu tenho N aqui como índice. Então nós vamos então começar a escrever o que significa cada letrinha. Esse N vocês já conhecem, que é o índice da minha raiz. Aqui, pessoal, esse A significa que ele é o radicando, né? E o meu B é a raiz. Então, por exemplo, vamos lá, a raiz quadrada de 25. Olha, professora, mas não está aparecendo o N. Nas raízes que são quadradas, o número 2, que é ao quadrado, não aparece mesmo, só a partir de raiz cúbica e assim por diante. Então, aqui nós temos o N representado pelo 2. O meu radicando representado pelo meu 25. E a minha raiz? Qual é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25, que número que eu multiplico por ele mesmo, que nós vamos ter como resultado 25? No caso, seria o 5, certo? Então, nós temos aqui a nossa raiz. Então, colocando números aqui na nossa raiz, que antes estavam com as letras, nós temos, então, que a raiz quadrada de 25 é 5. Vamos pensar um pouquinho nos expoentes fracionários. Expoentes fracionários. Pessoal, eu já falei para vocês que assim como a adição e a subtração são operações inversas, a radiciação e a potenciação, elas também são operações inversas. Vejam bem, vamos voltar aqui no exemplo anterior. Eu tenho aqui uma radiciação e eu tenho o meu resultado, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Vejam bem, eu tenho aqui uma potenciação e aqui eu tenho uma radiciação. Então, ó, através da radiciação, a operação inversa seria a potenciação. Vamos pensar, então, nos meus expoentes fracionários. Bom, quando não tem nada aqui como expoente, ele sempre é 1. E aqui a minha raiz quadrada, vou colocar o 2 só para que vocês possam entender. Eu sempre gosto de usar uma dica para vocês. Olha só, eu quero transformar essa raiz quadrada de 5 em uma potência, uma potenciação. Então, como que eu vou fazer? Eu penso aqui, vou dar uma macetinho. Na minha potenciação, na minha radiciação, eu tenho aqui raiz quadrada de 5 elevado a 1, né? Então, para eu transformar isso daqui numa potenciação, eu escrevo o meu radicando. E aí, eu penso assim, o que está no sol é quem? É o 2, o 1 está aqui na casinha, né? Então, o que está no sol é o 2. Então, quando ele transforma em potência, ele vai para debaixo aqui da minha cobertura. E o 1 que estava escondidinho do sol, ele vai para cima. Então, é uma regrinha, um macetezinho para que vocês entendam como nós podemos, então, transformar o meu radical em uma potência, né? Vamos para o próximo exemplo. Olha lá, raiz quadrada de 6. Vou colocar elevado a 1 aqui para a gente ir trabalhando. Eu quero transformar isso daqui numa potência, numa potenciação. Então, eu faço o mesmo esqueminha. Olha só, deixo o 6. O 2, ele está no sol, ele vai aqui para baixo da cobertura. E o 1, ele está na sombra, ele sobe para o sol. É uma maneira de vocês lembrarem sempre dessa regrinha para que vocês não esqueçam. Vamos lá. Raiz quinta de 2 a sexta. Aliás, desculpa, raiz cúbica de 2 a sexta. Olha lá, nós vamos deixar o 2. O 3, ele está no sol, vai para a sombra, e o 6, ele sobe. Então, eu transformei uma potência com expoentes fracionários. Ao contrário, vale também, pessoal. Veja lá, eu tenho 5 elevado a 3 meios. Eu quero transformar isso, eu quero transformar isso numa raiz. Então, eu vou escrever a minha raiz, vou colocar o 5 lá dentro da minha raiz, e olha só, o que está na sombra vai para o sol. E o que está no sol
vai para a sombra. Então, eu posso fazer também o caminho inverso. Nós temos ali na página 109, alguns exercícios que vocês podem já fazer. Vou fazer a letra A com vocês. Nós temos lá, para transformar numa raiz. Olha lá, 5 elevado a 3/4. Deixo a raiz quadrada, coloco o meu 5, aí eu faço o seguinte. Olha lá o 3, está no sol, vai para a sombra. Olha lá o 4, está na sombra, vai para o sol. É um macete bem interessante que vocês podem ir fazendo que dá certo. Então, ali ficou raiz quarta de 5 ao cubo. Vamos lá para a letra B. 8 elevado a 1/5. Faço a raiz quadrada. O 1, ele está no sol, então ele vai para a sombra. E o 5, ele está na sombra, ele vai para o sol. Bem tranquilo, né? Para que vocês não esqueçam. Agora nós vamos pensar na fatoração de raízes com outros índices. Na aula passada nós trabalhamos a fatoração da raiz quadrada, agora nós vamos trabalhar com outros índices. Quais índices? Raiz cúbica, raiz quarta. Então, fatoração para raízes de outros índices. Fatoração para raízes de outros índices. Vamos pensar no exemplo do livro de vocês aí. Nós temos uma raiz cúbica de 5.832. Bom, na última aula nós estudamos sobre a decomposição em fatores primos. E na aula de hoje nós vamos continuar fazendo essa decomposição em fatores primos, só que na aula passada nós agrupávamos de 2 em 2, porque a gente estava trabalhando a raiz quadrada, né? O índice era 2. E agora nós vamos trabalhar com outros índices. Nesse caso do exemplo, é uma raiz cúbica, ou seja, nós vamos juntar de 3 em 3. Então, vamos lá? Nós temos lá 5.832. O primeiro primo, lembrando que o 2 é um número primo, e é o único número primo par, né? Nós vamos começar por 2, porque aqui eu tenho o número 2 aqui, ele é par também. 5.832 dividido por 2 vai dar 2.916. Continuo por 2, porque ainda é par. Vai dar 1.458. Continuo por 2. E vai dar quanto? 729. Tá aí no livro de vocês. Agora não dá mais por 2. Qual que é o próximo primo? É o 3, né? A gente observa se dá por 3. 729 dividido por 3 dá 243. Divide por 3 novamente, 81. Divide por 3 novamente, 27. Divide por 3 novamente, 9. Divide por 3 novamente, 3. Divide por 3 novamente, 1. Então, uma fatoração, aqui está uma decomposição com fatores primos. Veja só que são só números primos aqui na divisão. E agora, o diferente é que nós vamos, ao invés de juntarmos de 2 em 2, como nós estávamos juntando na raiz quadrada, agora nós vamos juntar de 3 em 3, porque a gente está falando de uma raiz cúbica. Uma raiz cúbica. Então, a gente junta de 3 em 3. Então, 2 ao cubo, 3 ao cubo, 3 ao cubo. Veja bem, juntamos tudo de 3 em 3. Agora, nós vamos trocar. Olha lá. Nós vamos escrever essa raiz por meio desses fatores aqui. Então, vai ficar 2 ao cubo, que multiplica 3 ao cubo, que multiplica 3 ao cubo. Tem uma regrinha na multiplicação. Quando eu tenho multiplicação dentro da raiz, eu tenho meu índice aqui, eu posso cancelar com os expoentes iguais. Cancelei tudo, né? Só sobrou esses fatores. Quanto é 2 vezes 3 que multiplica 3? 2 vezes 3 é 6. E 6 que multiplica 3, resultado dessa raiz aqui é 18. Veja bem, nós tínhamos uma raiz e eu consigo resolver essa raiz por meio dessa decomposição em fatores primos. Por quê? Porque eu poderia ficar fazendo muitas tentativas de multiplicação de vários números para a gente tentar achar um número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 5.832, certo?
Tem um outro exemplo aí no livro de vocês, então vocês refaçam esse exemplo pensando nessa decomposição com fatores primos. Vamos então para as propriedades dos radicais. As propriedades dos radicais. Bom, temos algumas propriedades dos radicais. Temos algumas propriedades desses radicais. Por exemplo, primeira propriedade. Nós acabamos de fazer essa propriedade, na verdade, ali. Olha lá. Por exemplo, se eu tenho o meu radicando e eu tenho o meu índice e o meu expoente e eles são iguais, eu posso cancelar o meu índice com o meu expoente e aí eu já consigo tirar a minha raiz quadrada. Olha só, eu cancelo, eliminei a raiz, né? Elimino a raiz, sobrou o número que estava dentro. Vamos pensar num outro aqui. 3, 8, raiz cúbica de 8 ao cubo. Cancelo, sobra 8. Então, nós temos algumas propriedades. Vamos para a segunda, Itavone? Vamos lá para a segunda propriedade. Segunda propriedade. Na segunda propriedade, vamos lá. Se expoente e índice eles forem múltiplos, se eu consigo dividir por um mesmo número, eu posso simplificar. Veja bem. Olha só, eu tenho o índice 12 e meu expoente 8. Eu consigo simplificar, então, essa raiz quadrada, essa raiz, dividindo o expoente e índice pelo mesmo número. Olha, vamos pegar e vamos dividir por 4 aqui, né? Por 4. Então, nós vamos ter a raiz aqui 2, 8 dividido por 4, 2, 12 dividido por 4, 3. Então, nós podemos simplificar também essa raiz. Vamos pensar numa outra raiz aqui. 5. Olha só, índice e expoente eu posso também simplificar. Que número eu posso fazer a divisão? Por 7, né? 35 dividido por 7 é quanto? 5, né? E 14 dividido por 7 é 2. Então, essa é a segunda propriedade. Eu posso simplificar, né? Utilizando a divisão ou também multiplicação, tá, pessoal? Não é só divisão, vocês podem também multiplicar por um número. Mas como o objetivo é simplificar, então nós usamos ali a divisão. Terceira propriedade. Terceira propriedade. Na terceira propriedade, nós temos o seguinte. Nós temos uma raiz quadrada de 16 que multiplica 36. Olha só. Professora, mas eu vou ter que multiplicar o 16 por 36 e daí vai dar um valor gigante, eu terei que fatorar depois? Tem uma regrinha para isso. Olha só, na multiplicação, eu posso separar os meus radicais. Olha que legal. Eu separo os meus radicais, porque daí eu sei a raiz quadrada de 16, que é 4, e eu também sei a raiz quadrada de 36, que é 6. Então, ó, na multiplicação eu separei. Quando eu separo, 4 vezes 6, 24. Então, daí a gente evita muitos cálculos, muitos processos, porque daí a gente aplica as nossas propriedades, ok? Quarta propriedade, vamos lá. Quarta propriedade, nós temos aqui, quando eu tenho uma raiz que ela é uma fração. Olha só. Eu também posso separar, como eu fiz na multiplicação, eu posso separar. Então, vai ficar raiz cúbica de 27 dividido por raiz cúbica de 8. Eu sei que raiz cúbica de 27 é 3, não é? E eu sei também, porque 3 que multiplica 3 é 9, que multiplica 3 é 27. E eu sei que a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 que multiplica 2 é 4, que multiplica 2 é 8. E aqui, se eu quiser ainda deixar no número decimal, 3 dividido por 2 é 1,5. Ok, pessoal? Por hoje é só. Estudem,
E eu espero vocês para a próxima aula. Um abraço!